Olá pessoal, meu nome é Joel e a pedido do Ricardo Gomes, eu vou fazer aqui uma videoaula a respeito do controlador Expression. Por que o controlador Expression? O controlador Expression, ele tem umas funcionalidades muito úteis que deixam a sua área de blocos de lógica muito mais limpa, porque você não precisa usar muitos blocos de lógica para, por exemplo, checar valores de propriedades e tal. A vantagem de utilizar o controlador Expression é porque você pode checar valores de variáveis diretamente nele, sem você precisar utilizar sensores de propriedade. Aqui nós vamos fazer uma cena simples. Layout de GameLogic. Ok, aqui no editor de lógica eu vou adicionar uma propriedade. A propriedade vai se chamar combustível, fuel. Ela vai ter um valor inicial de 200, do tipo float mesmo, né? Eu vou adicionar aqui um sensor always, com pulse mode ativado, um controlador expression e um atuador property, no modo add, com valor -1. Nome é diminuir combustível. Ok, vou ligar todos os atuadores, né? E ok, como utilizar o controlador expression, primeiramente. Deixa eu ativar o debug, para nós vermos a propriedade, né? Ligar o debug properties e ativar a flag aqui. Como utilizamos o controlador expression? Existem várias formas. Você pode checar valores de propriedades, checar o estado de sensores e até mesmo condicionar qual é o comando de ativação ou desativação dos atuadores que ele vai emitir. Por exemplo, a estrutura mais completa do controlador expression é if, dois parênteses, alguma condição, valor caso a condição for satisfeita e valor caso a condição não for satisfeita. O que isso aqui quer dizer? Que ele vai fazer uma checagem de uma condição e caso essa condição aqui for verdadeira, ele vai enviar esse sinal para todos os atuadores conectados e caso essa condição não for verdadeira, ele vai enviar esse sinal para todos os atuadores conectados. Isto é, se a condição aqui for verdadeira, nesse caso aqui, todos os atuadores serão ativados e caso ela não for verdadeira, todos os atuadores serão desativados. Claro que você pode inverter aqui, né? Caso a condição for verdadeira, você pode desativar os atuadores, se botar um false aqui, e caso a condição for falsa, você pode ativar todos os atuadores. Mas esse aqui é o padrão, né? False e true. Porém, você não precisa utilizar essa sintaxe aqui como padrão. Antes de mais nada, utilizando essa sintaxe aqui, já aproveitando que ela está aqui, vamos fazer uma condição aqui. Nossa condição, o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos que a cada quadro do jogo, a cada pulso positivo do sensor always, nós vamos diminuir uma unidade da nossa propriedade fuel, combustível. Qual é a condição que nós queremos? A nossa condição é que, enquanto o valor de combustível for maior que 0, nós podemos deixar o nosso atuador diminuindo o valor da propriedade. Ou seja, podemos aqui colocar o nome da propriedade, nosso objeto aqui, né? Fuel, menor, símbolo de menor, né? Que temos maior, menor, maior igual, menor igual, igual, e assim por diante. Diferente, né? Enquanto o combustível for maior que 0, aí temos essa condição aqui. Se o valor da propriedade combustível for maior que 0, aí todos os atuadores serão ativados. Caso contrário, todos os atuadores serão desativados. Podemos adicionar novos elementos nessa condição utilizando o operador AND. Podemos utilizar vários operadores aqui nas nossas condições do expression, que no caso são AND, OR e NOT. No caso aqui podemos colocar o nome do nosso sensor, always, né? AND, combustível maior que 0. Ou seja, quando o nosso sensor enviar um sinal positivo e a nossa propriedade de combustível for maior que 0, ativar todos os atuadores, caso contrário, desativar todos os atuadores. Vamos ver como isso aqui está funcionando. Vou reproduzir o jogo P. Veja, estamos diminuindo a propriedade quando chega a 0, ou seja, a propriedade não é mais maior que 0, ela é igual ou menor que 0, aí ele para de funcionar essa lógica aqui. Vemos, porém, que essa é a sintaxe mais completa, né? Que no caso dá para você alterar o valor que o controlador vai enviar aos atuadores, caso a condição for verdadeira e caso a condição for falsa. Mas você pode utilizar esse condicionamento padrão, que na maioria das vezes você vai utilizar, sem precisar escrever toda essa sintaxe. Que no caso, nós não precisamos do if, nem dos parênteses e nem dos valores true e false. Apenas isso aqui já serve para a nossa expressão. Veja como funciona igualmente. Ok, funcionou da mesma forma. Aqui, como eu disse, nós podemos utilizar outros operadores, né? No caso, por exemplo, o OR. Colocar um OR aqui no lugar. Aqui significa que, enquanto o sensor always for positivo, ou o valor de combustível for maior que 0, nós vamos diminuir o valor da propriedade por 1. Aqui, no caso, a propriedade vai continuar diminuindo infinitamente, porque o nosso always sempre vai ser positivo. Mesmo que nosso combustível nem sempre vai ser maior que 0, o always sempre vai ser positivo. O operador OR implica que uma condição ou outra condição tem que ser verdadeira para ativar todos os atuadores. Vamos reproduzir aqui o jogo. Ele está diminuindo, as duas condições são verdadeiras.
Aqui, agora a nossa propriedade combustível é menor que 0. Ou seja, essa condição aqui é falsa. Porém, o nosso sensor always ainda está enviando um sinal positivo. Então, essa condição aqui é verdadeira. Então, ele ativa todos os atuadores. E por último, temos o nosso operador NOT. O NOT nada mais é do que uma inversão de alguma condição. Por exemplo, se uma condição, o valor dela é verdadeira, se você coloca um NOT precedendo ela, a condição verdadeira se torna falsa. E, caso a condição for falsa, colocando um NOT precedendo ela, a condição se torna verdadeira. Vou colocar o AND aqui de novo, que é como nós queremos que funcione a lógica, né? Como colocar um NOT nessa expressão aqui? Nós queremos que o combustível, enquanto o combustível for maior que 0. A inversão dessa expressão aqui seria combustível não é menor que 0. Isso é, combustível é positivo, é um valor positivo, é 0 ou mais. Ou seja, quando o combustível ficar menos 1, essa lógica aqui não vai mais funcionar. Porém, ao utilizar aqui o operador NOT, nós precisamos utilizar parênteses na expressão que ele vai negar, que no caso, NOT, combustível, ou seja, combustível não é menor que 0. Colocamos o parênteses somente na expressão que nós queremos que seja negada. Combustível não é menor que 0, negamos essa condição. Ou seja, combustível é menor que 0, negamos a condição. Combustível não é menor que 0. Vamos reproduzir aqui o jogo. A lógica está funcionando. Até que chegamos no valor menos 1, que significa que o valor de combustível é menor que 0. Então essa lógica aqui não vai funcionar mais. Não tem muito mais o que falar do controlador expression. Você pode utilizar aqui muitas expressões dentro. A expressão pode ficar bem longa se você quiser, mas a vantagem é que você não precisa utilizar muitos blocos de lógica para fazer uma lógica complexa aqui. Que no caso, por exemplo, você pode comparar valores de variáveis diferentes. Por exemplo, em vez de eu 0 aqui, eu posso colocar aqui um valor, por exemplo, o valor mínimo de combustível que podemos ter, que no caso seria 0, né? Aqui podemos colocar o valor de outra variável, que aqui no caso significaria que aqui no caso poderíamos fazer uma lógica que depende dos valores de várias propriedades e você escreve apenas uma vez a expressão e caso você precise alterar a lógica, você altera somente o valor das propriedades. Não precisa ficar alterando a expressão em si. E no caso aqui funciona da mesma forma, né? A diferença é que agora, em vez de colocarmos um valor literal aqui, 0, colocamos um valor de uma propriedade que equivale a 0, que no final dá no mesmo. Mas, dependendo do que você estiver fazendo, acaba facilitando o seu trabalho, deixando mais organizado e tal. E no caso das expressões, claro que você pode adicionar muito mais complexidade nela, né? Por exemplo, adicionar o sensor keyboard, tecla espaço. Vou ligar o nosso controlador e vou adicionar a expressão aqui. Sensor always and sensor spacebar e combustível é maior que valor mínimo de combustível. Aqui significa que quando o nosso sensor always, que está com o pulse mode ativado, útil para rodar a diminuição do valor a cada quadro do jogo, e o nosso sensor spacebar estiver ativado e o valor de combustível for maior que o valor mínimo de combustível permitido, nós vamos diminuir o valor de combustível. Vou reproduzir o jogo. Perceba, a propriedade está aqui em 200, eu vou pressionar espaço, seguro espaço, ele diminui, solto espaço, ele para. Segura espaço, ele diminui. Aí quando chega a 0, ele para. Aqui tem um agravante que ele diminui o valor da propriedade quando eu pressiono a tecla espaço, porque eu condicionei aqui. E, para finalizar aqui, vamos colocar aqui um feedback visual. Vou adicionar outro controlador expression, ligar o always, adicionar um atuador motion no eixo Y positivo, 0.05, ligo o atuador no controlador, já está tudo ligado. Vou ativar os estados aqui e mandar esse aqui para o segundo estado. Vamos ver ele aqui. Nós queremos que, enquanto o valor de combustível for maior que o valor mínimo de combustível, aliás, a lógica é semelhante, porém eu não vou colocar a barra de espaço. Ele vai rodar independente da barra de espaço. Se o sensor always for positivo e o valor de combustível for maior do que o valor mínimo de combustível, perceba agora que temos uma dependência de dados aqui, né? Tipo, são dois atuadores dependendo de um mesmo valor. Por exemplo, aqui no caso o valor 0. Mas caso eu quisesse alterar esse valor, por exemplo, o valor mínimo vai ser agora 10. Eu não preciso mais alterar dois controladores para alterar esse valor mínimo. Eu só altero pela propriedade. Essa é uma das vantagens. E, por fim, vamos ver o resultado. Reproduz o jogo. Vemos que ele está andando mesmo sem eu pressionar a barra de espaço, né? O que não é a lógica ideal. Vou usar o mesmo condicionamento aqui, então. É claro que aqui nós poderíamos ter ligado esse atuador no mesmo controlador aqui. Porém, eu vou manter aqui separado só para manter esse conceito de que temos o valor mínimo aqui dependendo de uma única propriedade, né? Vamos ligar aqui também o sensor spacebar no outro controlador. Ok, agora vamos reproduzir o jogo. Pressionamos espaço, ele se move, o combustível vai diminuindo. Quando chegamos no valor mínimo de combustível, que aqui no caso está 10, vou botar 0 de novo,
Pressionamos espaço, ele se move. Quando o combustível chega a 0, ele para. Colocando aqui tudo apenas em um controlador, funciona da mesma forma, né? E é isso aí. Vemos aqui que uma das vantagens do controlador Expression é que não precisamos utilizar sensor property. Porque aqui mesmo no controlador nós podemos fazer a checagem de valores de variáveis. A não ser se você quiser utilizar o modo do sensor property changed, que é ele verifica quando o valor da propriedade foi alterado. Aí não dá para fazer isso aqui no controlador Expression. Porém, todos os outros modos aqui, ó, maior que, menor que, não é igual, e até mesmo intervalo entre dois valores, né? Porque, por exemplo, aqui, combustível é maior que valor mínimo e combustível é menor que, não sei, 500. Aqui é um intervalo, né? Que é combustível maior que 0 e combustível menor que 500. É um intervalo entre 0 e 500. Ou seja, nós não precisamos utilizar mais o sensor property, porque nós já podemos fazer as checagens aqui. E é basicamente isso que temos sobre o controlador Expression. Caso restarem dúvidas, poste nos comentários. E caso houver pedidos de videoaula, assim como eu estou atendendo um pedido de videoaula hoje, basta fazer também nos comentários aqui ou na mensagem na página do Facebook. Aliás, curta a página do Facebook, de vez em quando eu posto algumas notas lá, algum artigo interessante. Eu gosto de escrever bastante artigos. Lá tem alguns artigos interessantes sobre Python. Tem até mesmo um tutorial de básico de Python para quem quer começar a aprender Python. É um material bem interessante de introdução. Aí recomendo bastante. Links dessas redes estão na descrição e até a próxima.